nossa querida Eufrásia. Bom, eu quero primeiramente agradecer a todos por esse convite, parabenizar o Fórum DCA, dizer que a sociedade civil tem uma importância muito grande para que hoje nós tenhamos um Estatuto da Criança e Adolescente. Eu adoro essa edição aqui, que é uma edição antiga, de 2005, então assim, ele está um pouco desatualizado no próprio Estatuto, mas é uma capa belíssima, feita pelo artista gráfico Elifas Andreato. Como a Vânia já falou aqui, quer dizer, uma luta grande, que nós ainda temos que enfrentar, todos nós juntos, sociedade civil, órgãos públicos como a Defensoria Pública. Eu sou defensora pública, vou falar, 20 anos. A gente anos de Defensoria Pública em outubro. E eu tomei posse em 5 de outubro de 95, que foi o aniversário da Constituição de 88. Então, isso é uma coisa que me marcou muito, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele nasce de uma promessa da Constituição. Lá no artigo 227, que, aliás, foi através esse artigo 227 da Constituição, ele foi fruto de uma emenda feita e coletadas mais de 1 milhão de assinaturas, 400 mil assinaturas, pela sociedade civil, por organizações da sociedade civil. Então, assim, isso é um mérito que a sociedade civil tem, que foi o principal mobilizador para que a gente tenha hoje um Estatuto da Criança e Adolescente que está completando 26 anos, foi a sociedade civil nessa caminhada. Nós, na Defensoria Pública, chegamos já depois disso, nessa época, a gente nem ouvia falar ainda da necessidade da atuação do defensor público para defender direitos de crianças e adolescentes. Ainda hoje a gente enfrenta uma dificuldade de compreensão nesse papel por parte de alguns setores que veem, por exemplo, a Defensoria Pública apenas como um órgão que deve ser responsável pela defesa do adolescente autoridade profissional. E não enxerga também a Defensoria Pública, assim como a sociedade civil, que o papel é muito maior do que isso, na defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes, ameaçados ou violados, seja pela família, pela sociedade ou pelo Estado. Então a gente tem uma promessa da Constituição de 88 que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir com prioridade absoluta os direitos de crianças e adolescentes, e depois, através de uma emenda constitucional 65 de 2010, foi incluído também o jovem, os direitos referentes à vida, saúde, alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, dignidade, respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade e opressão. Então, isso é o que toda criança e todo adolescente deveria ter direito, e todo jovem. Não é essa, infelizmente, a realidade. Quando a gente fala de avanço, o principal avanço, acho que é a própria concepção do Estatuto da Criança e Adolescente, de estabelecer que essas garantias de direitos fundamentais são devidos a toda criança e adolescente, independente da origem social, da classe econômica, da origem regional, de onde essa criança vem. Todas as crianças devem ter os mesmos direitos assegurados. Isso ainda parece uma utopia, porque nós ainda enfrentamos os desafios, e são muitos ainda, como a erradicação do trabalho infantil, como a violência, inclusive a violência letal contra crianças, adolescentes e jovens. 36,5% das causas de morte de crianças, adolescentes e jovens são mortes violentas, corresponde ao homicídio. Aqui no Rio de Janeiro, o dossiê Criança do Instituto de Segurança Pública do ano passado foi divulgado, e eu consegui alguns dados do ano passado até o mês de agosto, de 300 homicídios, de 300 mortes violentas de crianças, somente crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Então, isso já é um fato para a gente refletir. E o Brasil, do ponto de vista legislativo, ele é muito avançado, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 227, ele é referido pelo Emílio Garcia Mendes, que vocês devem conhecer. Ele foi consultor do Unicef para a América Latina e veio do Brasil por um tempo aqui, logo após a edição do Estatuto, e ele diz que o artigo 227 da Constituição da República é uma síntese admirável da futura Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente, que é a Convenção da ONU de 89, que já circulava na forma de um anteprojeto e era de conhecimento das pessoas que tinham uma militância na área de defesa de direitos das crianças e adolescentes. Então, o artigo 227 da Constituição de 88, ele já traz uma síntese
ratificado pelo Brasil em 1990. Então, nós temos em 1990, além do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi uma lei a Lei 8.079, de 13 de julho, começou a entrar em vigor em 12 de outubro, foi 90 dias depois, foi exatamente o Estatuto da Criança. Nós ainda temos esse marco importante, que foi a ratificação, também em setembro de 1990, da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Então, quem verificar a legislação do Brasil, vai ser, por exemplo, um país muito avançado, sim. Nós temos uma legislação excelente, temos avanços importantes no Estatuto, e eu vou apontar rapidamente algum deles. A Lei 13.010, que foi a Lei de Convivência Familiar e Comunitária, que foi muito chamada de Lei Nacional de Adoção, mas que não é isso. Ela veio para garantir o direito à convivência familiar e comunitária na família natural e, excepcionalmente, em família substituta. Quer dizer, a adoção é uma modalidade de colocação em família substituta, então não é o principal objetivo da lei. Ela veio estabelecer, por exemplo, períodos de reavaliação da medida de acolhimento, tanto institucional como familiar, porque antes dessa lei 13.010, as crianças ficavam acolhidas muitas vezes a vida inteira e não havia uma obrigatoriedade do juiz da infância reavaliar a aplicação daquela medida. E antes mesmo dessa lei 13.010, que foi de 2009, nós na Defensoria Pública, aliás, lei 12.010, 13.010 é a lei do Bernardo, que entrou em vigor em 2014, que são leis que representaram avanço. A lei 12.010, 2009, antes dela ser editada, e a Defensoria Pública, desde 2008, quando nós percebemos, aliás, desde 2007, quando nós começamos a ir em algumas instituições de acolhimento aqui da capital, e verificar pessoas acolhidas, já às vésperas de completar 18 anos, que tinham sido acolhidas muitas vezes recém-nascida ainda, a gente começou a perceber que alguma coisa estava errada, como diz a música, alguma coisa estava fora da ordem, da nova ordem. E aí a gente começou então a fazer pedidos de reavaliação daquela medida protetiva e aplicação de outras medidas como reintegração familiar, inclusão de programas de auxílio, dependendo do relatório que às vezes estava no processo, mas que ninguém analisava. E essa atuação nossa foi possível através de uma figura que já estava prevista no Estatuto de 1990, lá no artigo 142, parágrafo 1, que é a figura do curador especial, que é uma função do defensor público, que diz o seguinte: a criança e o adolescente eles são representados pelos pais, tutores ou curadores. E no parágrafo 1 do 142 diz que, quando houver um conflito de interesse entre a criança e o representante legal, o juiz dará um curador especial. E essa função de curador especial, como representante processual de uma criança e adolescente, é o papel da Defensoria Pública. Mas houve uma resistência desde o início muito grande por parte do Judiciário e do Ministério Público, dizendo: nós não precisamos de defensor, já temos aqui juiz promotor, isso é suficiente, essa criança já está protegida, não precisamos de você. Isso gerou uma discussão muito grande no tribunal e a edição até de uma súmula dizendo que o juiz dará curador especial à criança e adolescente, né? Cabe ao juiz da infância nomear curador especial quando houver um conflito de interesse entre a criança e o representante legal, ou quando a criança não tiver representante legal. Se a criança está afastada da família, no mínimo há um conflito de interesse, porque senão deveria ser garantido o direito dessa criança a permanecer no seio da família. Então, essa é uma discussão que ainda está ainda em andamento, isso não acabou, é uma luta muito grande que nós temos ainda pelo reconhecimento desse papel da Defensoria Pública na proteção de direitos, na defesa de direitos, e não apenas na defesa do adolescente que é autor de ato infracional, embora reconheçamos que esse é um importantíssimo papel da Defensoria Pública, 99% dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo são atendidos pela Defensoria Pública. Então, sem sombra de dúvida que esse é o nosso papel, mas não é unicamente, não é o nosso único papel. Meu caso, desculpa interromper, mas hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, quantos defensores, você tem ideia do número de defensores ligados à área da infância e adolescência? Olha, entre defensores que estão exercendo na área da infância e juventude e também nos núcleos de atendimento, são mais de 100 defensores no estado, né? Mas assim, existem, por exemplo, existem locais em que existe uma vara única, então não vai ter um defensor só da infância. A gente busca, na Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o órgão do qual eu faço parte, trazer assim, algumas questões para discussão, pautar os colegas. Por exemplo, agora a gente tem
uma novidade que foi criada finalmente pelo Tribunal de Justiça, que é o núcleo de audiência de apresentação de adolescentes, que é parecida com a audiência de custódia do adulto. O Estatuto tem como diretriz da política de atendimento a integração operacional entre os órgãos do sistema de garantia de direitos, isso está lá no artigo 88, inciso 5, desde 1990, em relação ao atendimento inicial ao adolescente autor de ato infracional. No Estado do Rio de Janeiro, nós ainda não temos esse núcleo de atendimento inicial que existe em alguns estados, ou centro integrado de atendimento. A gente não tem ainda essa estrutura, mas nós temos um embrião que foi instalado agora em junho no Tribunal de Justiça, através de um convênio com a Defensoria Pública, com o DEGAS e com a Polícia Civil e também com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. É esse núcleo de audiência de apresentação onde acontece um adolescente sendo apreendido pela polícia, ele é levado no mesmo dia, dependendo do horário, ou até no dia seguinte, para esse núcleo de audiência de apresentação, onde ele vai ter o primeiro contato com o defensor público, depois vai ser ouvido pela equipe técnica do tribunal e, em seguida, pelo Ministério Público, para então acontecer a audiência. Então, isso é uma coisa que está acontecendo recentíssimo, tem um mês e meio que isso está acontecendo, mas é uma coisa que está prevista no Estatuto de 1990. Essa necessidade da integração entre os órgãos para agilizar o atendimento inicial ao adolescente a quem se atribui ato infracional. E em relação ao acolhimento de criança, ao afastamento da criança da família, também tem uma previsão no artigo 88, inciso 6, que foi acrescentado pela lei 2010, que é também a integração entre os órgãos para a agilização do atendimento antes de se encaminhar a criança para acolhimento institucional, que às vezes, ao invés de ser a última medida, acaba sendo a primeira medida, né, o afastamento da criança da família. E isso para a gente fica muito evidente quando as famílias são pobres, que não têm recurso econômico. Então, assim, a primeira, às vezes o pai é acusado de abuso sexual contra uma ou algumas crianças, por conta disso se retira todas as crianças do seio familiar, coloca-se em instituição, e isso não é coisa antiga, isso vem acontecendo. É punir o agredido, não o agressor. Isso acontece a todo tempo, ao invés de se afastar o agressor ou de se responsabilizar até na esfera criminal, são as crianças que são afastadas da família. Então, assim, isso é uma realidade que está em total desacordo com o que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem esses avanços, tem a Lei de 2010, depois veio a Lei 13.010, conhecida como Lei Menino Bernardo, né, que garante a toda criança o direito de ser criado e educado sem o uso de castigo físico ou tratamento humilhante. Uma lei que foi muito discutida, porque algumas pessoas e até algumas... houve um grande movimento por parte de religiões, enfim, de se entender que seria uma interferência do Estado na família, quando não é isso, né? É garantir o direito, assim como nenhuma pessoa pode ser vítima de nenhum tratamento humilhante, cruel, degradante, nem de castigo físico, porque isso já foi abolido, né, na história da humanidade. Com mais razão, criança e adolescente que tem prioridade absoluta no respeito aos seus direitos, existe essa previsão afirmativa. Então, não é uma lei que vem para punir essas pessoas, é uma lei que vem para afirmar um direito e para estabelecer medidas de proteção. Então, esse foi um importante avanço, a Lei 13.010 de 2014. E um outro importantíssimo avanço, assim, bem recente mesmo, é de 8 de março agora de 2016 a lei, é a Lei 13.227, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, e além de alterar o Estatuto, ela alterou também o Código de Processo Penal, alterou a CLT, e também a Lei de Diretrizes Básicas. Então, assim, é uma lei que vem para estabelecer, que no artigo 2º diz, para os efeitos dessa lei, considera-se a primeira infância um período que abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança. Então, é uma lei que vem para reforçar essa prioridade, na verdade, assim, uma prioridade dentro da prioridade, a primeira infância. O Tribunal de Justiça está com um projeto que iniciou ontem, bastante interessante, de valorização da primeira infância. Nós, na Defensoria Pública, já estamos trabalhando com um grupo em relação à questão das mulheres privadas de liberdade, como garantir o direito dessas crianças, filhas das mães que cumprem medida, tanto medida privativa de liberdade no sistema adulto, no sistema prisional, como também no sistema socioeducativo.
nós tivemos uma vitória bastante importante no final do ano, durante o recesso. Eu fiz um recurso e consegui que um adolescente que estava com um bebê de cerca de 8 meses cumprisse medida em meio aberto. Essa adolescente, nós tivemos uma sorte muito grande também, que esse recurso foi distribuído pelo desembargador Ciro Darlan, que é um profundo conhecedor da matéria, não são todos no tribunal, aliás, são muito poucos que conhecem essa matéria, e ele entendeu, compreendeu nesse sentido, e deu uma liminar para garantir que essa adolescente ficasse em liberdade assistida. Depois de 6 meses, o tribunal, a Câmara, resolve mudar essa decisão para decidir que essa adolescente deve voltar para o sistema socioeducativo, cumprir medida dentro de uma unidade privativa de liberdades legais. E agora a gente está numa luta, já na primeira instância, novamente com a juíza, mostrando que esse período que a adolescente está em liberdade, desde dezembro até julho, mais 6 meses, essa adolescente está cumprindo a medida em meio aberto, não há nenhuma necessidade dela ser privada de liberdade, ela está cuidando do filho, então assim, existe esse vínculo dessa mãe com esse bebê e o prejuízo que vai ser para essa criança, esse afastamento, porque se a mãe tiver que cumprir medida em meio fechado, voltar para a unidade, essa criança de 1 ano não pode mais voltar a ficar na companhia da mãe. Crianças e adolescentes têm sido as maiores vítimas da violência institucional, da violência doméstica, têm sido as maiores vítimas da violência sexual. Estudo tanto o dossiê criança do Instituto de Segurança Pública aqui no estado do Rio de Janeiro, como a nota técnica do IPEA mostra. No mesmo sentido, mais de 70% das vítimas de crimes sexuais são crianças e adolescentes. E dessas 70%, mais de 50% são vulneráveis. O que é estupro de vulnerável? Está previsto no Código Penal, quando a vítima não é maior de 14 anos. Então, mais da metade das vítimas de estupro são meninas e são pessoas vulneráveis. Então, isso é algo que deveria nos mobilizar muito mais do que, por exemplo, as propostas de retrocesso, de redução da maioridade penal, quando o adolescente não é o maior autor de violência, muito pelo contrário, a maior vítima da violência, né, a violência policial, a violência institucional, a violência doméstica. Isso não é enxergado, isso é completamente invisível para a sociedade. Nós vamos ver matérias, por exemplo, no jornal, dizendo que os adolescentes são perigosos e impunes. Foi uma matéria que saiu no Globo em 2012, que eu até depois escrevi um texto falando sobre isso. Mandei para eles deram pouca importância, aliás. E a gente tem uma matéria também no Globo recentemente, que fala o seguinte: sem punição máxima. Aí fala que nenhum adolescente, hoje nenhum jovem infrator está internado há mais de 2 anos. MP quer mudar a legislação. Então, assim, isso aqui é algo muito grave que diz respeito às propostas de retrocesso. Além da proposta que nós entendemos inconstitucional, e mais do que inconstitucional, incivil, de redução da maioridade penal, porque se nós não garantirmos ainda a toda criança, adolescente e jovem os direitos fundamentais com prioridade absoluta, como é que nós podemos exigir maior responsabilização e redução da maioridade penal? E uma das formas de se colocar em prática o princípio da prioridade absoluta é a destinação privilegiada de recursos na área da infância e juventude. Nós temos agora uma lei municipal que prevê o orçamento de criança e adolescente, que é verificar nas políticas públicas, na área da saúde, da educação, da assistência, principalmente nessas 3 áreas, quais são os recursos destinados para a infância, para a gente verificar se o município está cumprindo ou não com a prioridade absoluta. E nós não temos tanta mobilização na sociedade. Uma questão que a Vânia falou, que é a participação no tráfico, eu venho discutindo isso e propus uma tese no Congresso Nacional de Defensores Públicos, 12º Congresso Nacional de Defensores Públicos, ano passado, que é o seguinte: existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 182, que diz que a participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, na luta armada, configura uma das piores formas de trabalho infantil. E nós não conseguimos enxergar isso. Nós vemos um adolescente que é envolvido com tráfico apenas
o adolescente infrator, o adolescente que responde pela prática de um ato funcional. Nós não enxergamos esse adolescente, e muitas vezes até criança, como submetido a uma das plataformas de trabalho infantil. Então, o que eu tenho argumentado no tribunal? Até agora ninguém me ouviu, né? Ninguém tem sido solenemente ignorado. Uma voz no deserto. Eu tenho dito o seguinte: quando o adolescente tem uma medida privativa de liberdade por ato ou narcotráfico, que essa medida não tem cabimento, porque esse adolescente precisa de medidas de proteção. Ele precisa de políticas públicas na área da educação, da assistência, do apoio à família, porque muitas vezes, o que motiva esse adolescente a ingressar numa atividade como essa? É a remuneração. É um trabalho remunerado, ilícito, mas é um trabalho. E a gente não pode ignorar essa situação. E é interessante que quando a gente vê uma criança com arma em outros países em guerra, todo mundo fica, né, compadecido, fica revoltado, indignado, né? Que absurdo, como é que pode usar a criança. E a gente não vê nessa mesma figura de um adolescente envolvido em tráfico de drogas, um adolescente envolvido em muitas várias formas de trabalho infantil. Ele é como um soldadinho da guerra. Isso não é enxergado. e assim, é muito interessante a gente perceber essa visão da sociedade, que quando a questão é longe, ela é enxergada. Quando ela está do lado, ela é completamente ignorada. Então, esses adolescentes que são taxados de perigosos e impunes por uma sociedade, por uma mídia, né, que vende isso, né, esse senso comum, que não tem embasamento teórico nenhum, é apenas senso comum mesmo, não está embasado em pesquisa, não está embasado. É a sensação que as pessoas têm de dizer, de achar que o adolescente é o maior autor de violência, quando ele, na verdade, é o maior vítima da violência, né? Principalmente crianças e adolescentes e jovens, negros, moradores de periferia. No Brasil, são 3,5 candelárias por dia, ou seja, 28 mortes de crianças, adolescentes e jovens por dia. Né? E segundo dados do Unicef, também com base no sistema de informação do Ministério da Saúde. Então, isso é algo muito grave. Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido desde 2012, que é um projeto de diálogo permanente com o Conselho Tutelar. E a gente vai retomar esse projeto, nós pretendemos retomar esse projeto em breve, talvez através de um seminário, exatamente, aproveitando que eles foram empossados há pouco tempo, né, na função, os novos conselheiros, através desse processo de escolha recentemente, para a gente tentar cada vez mais estar próximo, tanto para oferecer suporte, como também para esclarecer algumas dúvidas, né, na formação deles e tal. Mas a gente entende que é necessário compreender a importância do papel do conselheiro tutelar e até para a gente tentar que alguns equívocos, né, sejam reparados e que também haja essa compreensão pelos outros atores, né, que o conselheiro, o Vanderlino fala muito bem isso, ele não está subordinado hierarquicamente a nenhum outro órgão. Ele faz parte do sistema de garantia de direitos, tanto quanto o conselheiro de direitos, como a defensoria pública, como o judiciário, como o MP, como a polícia. Cada um fazendo o seu papel, cobrando do Estado as políticas públicas, não apenas as ações dele. Nós tivemos várias ações civis públicas aqui no Rio, em relação ao município, por exemplo, em relação à inadequação das instituições de acolhimento. Felizmente, depois de anos, nós conseguimos que o Ayrton Senna tivesse as atividades encerradas, que era uma instituição completamente inadequada. Então, finalmente, nós tivemos a compreensão do município da necessidade de criar instituições com qualidade, com dignidade para as crianças. Foram inauguradas já 2. É claro que aquilo é um barril de pólvora. E isso é uma outra questão também, contrária ao que está estabelecido tanto no Estatuto como na Constituição, que prevê os princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quanto à aplicação de medida privativa de liberdade. Se nós temos unidades superlotadas, com violência institucional, com violência entre os próprios adolescentes, inclusive causando mortes. O adolescente tem o direito a cumprir o dever aberto quando não há vaga no sistema socioeducativo, desde que ele não responda, não tenha respondido por ato cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Fora isso, nenhum adolescente poderia estar atualmente, de acordo com o que está aqui na lei, de acordo com o que está no SENASE, lá no artigo 49, inciso 2,
adolescente, está aqui, ó. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa sem prejuízo de outros previstos em lei, inciso 12. Ser incluído em programa de meio aberto, quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima do seu local de residência. A Secretaria Nacional de Promoção de Direitos de Criança vem lutando contra propostas de redução da moralidade penal, de aumento do tempo de internação, e agora a gente sinceramente não sabe como é que vai ficar isso. Tem que oferecer são alternativas, né, de acolhimento digno, de qualidade, não é qualquer coisa. E a gente está muito acostumado com isso nas políticas, principalmente para a infância, né? Qualquer coisa resolve qualquer coisa suficiente. E não é isso, né? Esteve ano passado também uma situação bastante delicada, que eu sofri sérias consequências por conta disso, que foi o enfrentamento de encaminhamento de adolescentes nos ônibus, vindo de regiões da cidade da Sul, por conta de uma mera suspeita, sem nenhum ato infracional. Então, assim, a gente já tinha notícia, através dos conselhos tutelários, de que isso vinha acontecendo. Nós já tínhamos impetrado um habeas corpus preventivo coletivo desde o mês de maio. Quando foi em agosto, aconteceu uma situação que evidenciou o que vinha acontecendo diariamente, que foi a Polícia Militar ter tirado todos os adolescentes de um ônibus e encaminhado eles no ônibus da PM para a central em Laranjeiras, o SIAC em Laranjeiras. E quando uma matéria de jornal, acho que foi do Extra, flagrou essa situação, no dia seguinte, esse nosso habeas corpus, que está desde maio, foi finalmente assim, teve andamento, porque foi mostrada a evidência daquela situação. E aí, por conta disso, o juiz da Vara da Infância, o doutor Pedro Henrique, decidiu, dizendo simplesmente o que está na lei. Eu vou até ler o que está no Estatuto. O artigo 106 diz o seguinte: nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, assim, foi somente a aplicação disso. Dizendo que a Polícia Militar, a decisão foi, no sentido do que nós pedimos, a Polícia Militar não poderia apreender adolescente, salvo se estivesse cometendo um ato profissional ou se estivesse previamente um mandado de busca e apreensão. E ter um mandado de busca e apreensão é dar cumprimento ao mandado que já está expedido. Não é levar para a delegacia para verificar se tem mandado. Porque isso é um procedimento da mal assinada época, da página infeliz da nossa história, da ditadura militar, que era a prisão por averiguação. Então isso não existe. Alguém falou alguma coisa, uma frase, um cartaz? Não. Uma lei que é voltada para o adolescente, para a criança, educação na escola, e ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Então, assim, quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos, né, que a gente tem essa visão, para a gente mudar essa realidade? Ela não faz. Eu acredito que nós tenhamos que começar pela mobilização da opinião pública, porque nós somos poucos e nós não conseguimos fazer repercutir o que a gente discute nos nossos meios, no nosso fórum. Nós, defensores, falando para nós mesmos. Então, nós estamos sempre, João Batista Saraiva usa muito, nós estamos falando para os convertidos. Nós não conseguimos, por exemplo, da mídia, da grande mídia, pautar um assunto que seja de proteção. O que a gente tem na mídia é redução da maioridade penal, aumento do tempo de internação. Quando um adolescente pratica um ato infracional grave, aquilo é matéria para o ano inteiro. É ter essa compreensão de que nós precisamos da efetividade do direito, mas eu acho que o grande desafio nosso é realmente que os direitos sejam efetivados e a gente conseguir dialogar com a sociedade para que haja essa compreensão de que antes de ver o adolescente quando ele comete um ato infracional, eu tenho que ver a criança que nasceu, em que condição que ela está nascendo, em que família que ela está sendo, se a família está tendo apoio. Não é somente ficar ouvindo, como eu já ouvi de secretaria, nós não conseguimos ter vaga suficiente em creche porque as mulheres têm muito, veio do Nordeste, têm muito filho. O nosso desafio maior é tentar fazer com que a realidade se aproxime da lei. Não é dizer, como alguns dizem, eu já ouvi isso até no tribunal,
O Estatuto é uma lei muito avançada para o Brasil, uma lei feita para a Suíça. Então está enganado. É o Brasil, o executivo principalmente, e também o judiciário, que tem que garantir que está na lei.